Oi, gente, terminei primeiro Reis, agora vamos continuar no segundo Reis, que começa no capítulo 1. O primeiro capítulo, o título diz assim: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E começa assim: E depois da morte de Acabe, Moabe revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grandes de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros e perguntai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, sararei desta doença, tá? Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tesbita, levanta-te e sobe para encontrar-lhes com os mensageiros do rei de Samaria. Diz-lhe, porventura não há Deus em Israel. Porventura não há Deus em Israel, para eles consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom. E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhe disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem não nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. E disse-lhe assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebu. Mandou dizer assim do Senhor: consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro? E eu vos falou estas palavras. Ele lhe disseram: era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele a Elias, o tesbita. Então lhe enviou um capitão de
de 50, sim, o capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, e disse-lhe o homem de Deus, ó rei, desce, ó rei, desce, ó, desce. Mas ele respondeu, disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti, e a teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50, e tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, um de 50, com seus 50. Este lhe falou e disse o homem de Deus, assim diz o Senhor, assim diz o rei, ó rei, desce depressa, pressa. E respondeu Elias, e disse-lhe, se eu sou homem, quanto? Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe o homem de Deus, o rei diz, desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50, e tomou a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50, Este lhe falou, não, lhe falou, então, e disse o homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias, disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50, e tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante dele e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Ele estava suplicando ao Elias para que Elias deixasse ele e aos 50 servos dele. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães,
de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha voz. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não tema. Ele levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste ao mensageiro a consultar a Baal-zebul, Deus de Crom. Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra. Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falará a Jorão. Começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho ao mais dos teus feitos de Acasias, que tinha feito porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Entenderam, gente? Ele duvidou do Deus de Elias e mandou um capitão com 50 servos. E Elias falou: desce do céu, fosse o Senhor a Deus de Israel, desce do céu fogo e queima teus servos. E desceu fogo dos céus e queimou aqueles servos. E tornou a enviar, mas Elias respondeu e disse ao capitão dos 50. Então lhe enviou o capitão dos 50 e subindo ele, porque dos 50 significa dos 50 homens, dos 50, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas ele respondeu, disse ao capitão dos 50: se eu, pois, sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e os seus 50, e tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este falou, disse: homem de Deus. Este já suplicou a Elias, este já teve medo e suplicou a Elias, e falou assim: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: se eu sou um homem de Deus, desce o fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo do céu desceu do céu e o teu consumiu ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão do terceiro 50
com os seus 50. Ele tornou e o rei Moabe revoltou contra Israel e mandou capitães com 50 soldados irem atrás de Elias e mandaram Elias. E Elias falou: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e os queime. Então desceu fogo do céu e os queimou. Entendeu? Porque Moabe se revoltou contra Israel. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel.